Uma boa tarde para você, tudo bem? Vamos lá, aula nova aí, ó, um assunto muito legal, muito bom aí que a gente está vendo, tá? A gente está estudando aí sobre a parte das grandezas proporcionais. A gente já viu aí como o instrumento que a gente usa, né, para resolver essas grandezas proporcionais e que a gente usa aí a regrinha de 3, né? Então agora a gente vai ver aí a diferença entre alguns tipos de grandezas proporcionais, tá bom? Quais são essas diferenças? Primeiro, nem toda grandeza é igual, nem toda proporção é a mesma. A gente tem dois tipos de grandezas proporcionais. A primeira grandeza proporcional que a gente tem aí, que é a que a gente já está trabalhando, é aquela grandeza em que, quando um lado aumenta, o outro também aumenta. Por exemplo, se eu estou no trânsito e o meu carro vai ter um consumo de combustível, esse consumo vai ser proporcional à distância percorrida, ok? Então, quanto mais eu andar, mais combustível eu vou gastar. Outro exemplo, se eu for ao supermercado e comprar 5 quilos de carne, eu vou pagar um preço. Agora, se eu comprar 10 quilos de carne, vai ser proporcional, ou seja, vai aumentar na mesma proporção. Grandezas diretamente proporcionais. Agora, o outro exemplo que a gente tem, na questão da grandeza inversamente proporcional, aí a coisa muda de figura. No inversamente proporcional, a gente tem o contrário. Quando um lado aumenta, o outro diminui. Mas espera aí, quando é que vai acontecer isso? Vou pegar um exemplo aqui para você. Se um carro está em uma viagem, tá? Então ele está lá, está viajando. Se ele está a uma velocidade de 70 km por hora, ok? Ele vai levar um determinado tempo para percorrer aquela viagem. Vamos supor aí que ele esteja percorrendo 700 km a 70 km por hora. Então, a razão entre como que eu calculo velocidade, né? A velocidade é a distância sobre o tempo. Então, se um carro ele andar mais rápido, ou seja, a grandeza velocidade, ela vai o quê? Aumentar. Então, se a grandeza velocidade aumenta, o que que vai acontecer com a grandeza tempo? Vai o quê? Vai diminuir. Isso quer dizer que se eu percorro uma certa distância a uma velocidade, se eu aumento a minha velocidade, o que que vai acontecer com o meu tempo? Eu vou diminuir, isso mesmo. Então a balança aqui da proporção é diferente. Se um lado aumenta, o outro diminui, ok? Então presta atenção nisso. Grandezas inversamente proporcionais, acontece o seguinte, ó. Se um lado aumenta, o outro lado vai diminuir. Então é uma balança, ok? Nas grandezas diretamente proporcionais, as duas coisas aumentam juntas. Então, grandezas diretamente proporcionais quando os dois lados aumentam juntos, tá? Se eu compro mais, eu gasto mais. Se eu consumo mais, se um carro consome mais combustível, eu vou pagar mais, tá? Agora, no caso da velocidade e tempo, quanto maior for a velocidade, menor é o tempo gasto numa determinada distância ou numa mesma distância, tá bom? Para a gente resolver as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais, elas são diferentes. A montagem da regrinha de 3 é a mesma que a gente tem trabalhado aí, tá bom? Mesma coisa. Só vai mudar um ponto que a gente vai ver ali no quadrinho na hora que a gente for estudar, tá bom? Mais um exemplo aí de grandeza inversamente proporcional. Vamos supor aí que um restaurante ele tenha feito o cálculo para um mês de comida para uma determinada clientela. Ele já tem certo quantas pessoas vão todos os dias ali no seu restaurante. Então ele faz uma estimativa, ou seja, uma previsão de consumo de alimento. Então vamos supor que ele sirva ali durante um mês 1000 refeições, ok? Agora, o que que vai acontecer com o seu estoque se aumentar o número de clientes? Se aumentar o número de clientes, o que que vai acontecer com o seu estoque? O seu estoque vai diminuir. Grandezas inversamente proporcionais. Tá bom, queridos? Então, esses são os dois tipos de grandezas. A diretamente proporcional, quando um lado aumenta, o outro também aumenta junto, na mesma proporção. E a grandeza inversamente proporcional, que é quando um lado aumenta, o outro diminui.
Beleza? Vamos lá para o quadrinho, tem 2 exemplos aí que eu vou fazer junto com vocês. Valeu? Muito bem, pessoal, olha só esse nosso exemplo aqui, ó. Grandeza inversamente proporcional, ok? Nas últimas aulas, e você tem visto aí alguns exercícios que a gente tem feito relacionados apenas a grandezas diretamente proporcionais, que são aquelas, por exemplo, em que um carro que está trafegando a uma determinada velocidade, percorrendo uma distância, mas que eu quero saber aí qual o consumo de combustível. Então, um carro com consumo de combustível, ele vai aumentar o seu consumo de combustível conforme a distância que ele for percorrendo. Então, as grandezas consumo de combustível e distância percorrida são diretamente proporcionais. Por quê? Quanto mais eu andar, mais eu vou gastar, ok? Só que nesse meu exemplo aqui, agora, eu tenho uma situação em que há uma grandeza inversamente proporcional, tá? Nas grandezas inversamente proporcionais, olha só o que vai acontecer. Nesse meu exemplo, eu tenho um carro que percorre uma certa distância a uma velocidade de 60 km por hora. Só notem o seguinte, a grandeza aqui, ó, distância, ela não é relevante, tá? Então ela não interessa nesse exercício aqui. O que me importa é isso daqui, ó, a velocidade de 60 km por hora e leva 5 horas, ou seja, eu tenho 2 grandezas relacionadas aqui, velocidade e tempo, ok? Então vamos lá. Se o carro andar a 60 km por hora, vou colocar aqui, ó, 60 km por hora, ele vai levar o quê? 5 horas, tá? Então eu tenho as 2 grandezas aí, velocidade e tempo. E a pergunta é, qual será o tempo de percurso, ou seja, o meu novo tempo, se o carro o quê? Aumentar a sua velocidade para 100 km por hora. Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho uma situação aqui em que acontece o seguinte. Se eu aumentar a minha velocidade, lembra lá da balança. Inversamente proporcional, uma balança, tá? Se eu aumentar a minha velocidade, o que vai acontecer com o meu tempo? Vai diminuir o tempo. Por quê? Se o carro está andando mais rápido, obviamente, ele vai levar menos tempo. Então, se eu aumento a minha velocidade, eu diminuo o meu tempo. São grandezas inversamente proporcionais. Quando eu for resolver essa situação aqui, nós vamos resolver da mesma forma que a gente tem resolvido. Primeiro, você vai montar normal. 60 sobre o 100, do jeito que está ali. A gente vai montar aqui a regrinha de 3. 5 sobre o quê? X, ok? Montei normal a minha regrinha de 3, 60 para 5 horas, 100 km para X que eu quero saber. Só que aqui é que está a diferença. Ao invés de eu multiplicar cruzado, nas grandezas inversamente proporcionais, nós multiplicamos o quê? Paralelo. Você vai multiplicar desse jeito aqui, ó. É paralelo, de cima com de cima ou de baixo com de baixo, ok? Sempre paralelo. Então, em alguns casos ou em alguns locais que você vai aprender sobre grandezas inversamente proporcionais, alguns ensinam de montar ao contrário aqui. Uma das frações ou um dos lados a gente monta ao contrário. Eu prefiro montar normal, monta a regrinha de 3 normal, só que você vê se um lado aumentar, o outro diminuir, ao invés de você multiplicar cruzado, você vai multiplicar paralelo, tá bom? Essa é a única diferença. Inversamente proporcional, a gente multiplica em paralelo, beleza? Então vai ficar aqui, ó, 100x é igual a 60 vezes 5, que dá 300, tá? Então, x vai ser igual a 300 dividido por 100, que vai dar o quê? 3. 3 o quê? 3 horas. Pronto. Se eu viajar a 60 km por hora
Nessa certa distância, 60 km por hora eu vou levar 5 horas. Se eu aumento a minha velocidade de 100 km por hora em 100 km por hora, eu vou levar o quê? 3 horas. Ou seja, diminuiu o meu tempo. Eu vou mais rápido, então, obviamente, o tempo menor. Eu aumentei minha velocidade, diminuí o tempo, grandeza inversamente proporcional. A gente vai resolver desse jeitinho aqui, ó. Lá na grandeza diretamente proporcional, você resolve, monta aqui a regrinha de 3 e multiplica cruzado, tá? Agora, aqui nesse meu caso, não. Nesse caso das inversamente proporcionais, a gente multiplica em paralelo, beleza? Então vamos lá, a gente vai continuar fazendo aí alguns exercícios, bons estudos para você.